nessa noite para adorar o Senhor Jesus, juntamente com você aí de casa. Hoje, 3 de maio de 2020, estamos aqui para adorar ao Senhor e que você possa nessa noite estar nos seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Quero deixar para a sua meditação um salmo que é bastante conhecido, que você possa ir em casa, se você estiver aí com a sua Bíblia, que você possa juntamente comigo abrir sua Bíblia no Salmo 24. Vamos estar lendo este salmo, que o Senhor Jesus nessa noite possa estar falando ao teu coração e que este salmo ele venha falar ao teu coração, que o Senhor ele te abençoe, que o Senhor ele esteja abençoando a tua vida. Diz assim, Salmo 24: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos estar nessa noite agora orando ao Senhor Jesus. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um dos teus filhos, dos teus servos, que estão, Senhor Deus, agora neste momento, através dessa live, cultuando juntamente com
te adorando nessa noite.
palavra do Senhor esteja com todos vocês. Mais de 40 dias e ainda não temos a oportunidade de estarmos aqui como igreja, todos nós reunidos, mas isso não nos impede de sentirmos a presença de Deus em nosso meio. O Senhor Jesus, Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Podemos sentir a presença dEle, e a minha oração é que você aí na sua casa também sinta a doce e bendita presença de nosso Senhor Jesus. Eu quero ler um texto para a meditação nesta noite, Abacuque, capítulo de número 3, o versículo 17 e o versículo 18. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração, tendo em vista todas as lutas e as dificuldades que nós temos passado. Devemos entender que acima das lutas tem um Deus que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Deus, Ele nunca perde o controle. Ele é o soberano. Ele reina sobre reis, reina sobre reis. Ele é o nosso Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Queridos irmãos, esse texto é um texto muito conhecido por nós como igreja do Senhor Jesus. Conhecemos e frequentemente citamos esse texto ou compartilhamos em nossas redes sociais frases, imagens com esse texto escrito. Porém, hoje eu quero que você entenda o contexto histórico pelo qual o profeta fala esse texto, que levou o profeta a recitar esse verso. E por que eu digo recitar? Porque o capítulo 3 de Abacuque é um poema de louvor a Deus, é um cântico de adoração, é um cântico de exaltação ao nome do Senhor. Então eu quero que você nessa noite entenda um pouco do contexto histórico e um pouco da profecia de Abacuque, para que você possa entender o que leva o profeta a escrever este poema que está contido aqui no capítulo 3 do seu livro. Devemos entender que a profecia de Abacuque, embora nós denominamos como profeta, mas nada mais é do que um diálogo entre Deus e Abacuque. Se você já leu, ou pelo menos eu te aconselho, se você ainda leu, procure ler, você vai entender que esse livro não é uma profecia que Deus vai usar o profeta para falar para um povo, para advertir ou consolar, ou falar para um rei. Não. Aqui na verdade essa profecia ela se dá de acordo com algumas questões, algumas perguntas que o profeta faz a Deus. Na verdade, este livro aqui ele contém 2 perguntas de Abacuque, 2 respostas de Deus, e a última parte ela é a reação ante a resposta do Senhor. O profeta Abacuque ele estava vivendo uma situação muito difícil, e no capítulo 1 ele vai fazer assim uma pergunta a Deus. Ele vai começar este livro, essa profecia, com uma pergunta ao Senhor. Capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio lhe suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta.
porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O profeta aqui estava diante da nação de Judá, e ele estava vendo a nação de Judá praticando pecados diante do Senhor, uma nação que estava voltada para a impiedade, uma nação que estava voltada para a injustiça, para a violência. Podemos dizer que é semelhante aos dias atuais, onde para todos os lados que nós olhamos, é injustiça, é corrupção, é violência, é subornos, parece que o que é certo é errado, e o que era errado agora se tornou certo. Já não vemos talvez às vezes algumas pessoas já não veem tanta vantagem em ser justo. E aqui agora, diante daquele problema, diante de Judá, diante daquela situação catastrófica de Judá, o profeta ele vai clamar ao Senhor, dizer: até quando? Até quando eu vou clamar e tu não me ouvirás? Até quando, Senhor, eu vou gritar violência e o Senhor não vai fazer nada? A reação do profeta ante aquela sociedade era um pensamento em que Deus não estava vendo a situação. O profeta, diante daquela calamitosa situação de Judá, ele achou por um determinado momento que Deus estava fazendo vista grossa, que Deus não estava vendo o pecado de Judá, o erro de Judá, os caminhos maus que Judá estava caminhando. Então o profeta ele começa este livro e começa essa profecia questionando a Deus, questionando: Senhor, tu não está me ouvindo? Até quando? Quantas vezes nós não fazemos a mesma pergunta a Deus? A gente às vezes pensa que Deus está de olhos fechados. Muitas vezes a gente fica tão indignado em relação a algumas coisas. Às vezes nós ficamos tão chateados porque a gente vê a injustiça prevalecendo e a gente vê a justiça enfraquecendo. A gente às vezes, entenda, preste atenção naquilo que eu vou falar, às vezes nós pensamos que Deus, ao praticar a justiça, Ele é como o símbolo de nossa justiça, que é uma mulher cega com uma balança na mão. Eu quero que você entenda uma coisa: a justiça de Deus, ela é fiel, ela não tarda, ela não falha. Alguns dizem que a justiça do homem tarda, mas não falha. Eu vou dizer ainda: a justiça do homem tarda e falha, mas a justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha. Deus está com os olhos abertos, contemplando todas as pessoas. Deus não fecha seus olhos. Deus ele pode ficar em silêncio, ele fica, mas os olhos dele estão contemplando todos os homens da face da terra, sejam bons ou ruins. Deus está com os olhos abertos sobre tudo aquilo que acontece. Eu quero que você entenda que mesmo que as coisas podem aparentar estar longe dos olhos de Deus, não se engane, porque o nosso Deus é o Deus que vê todas as coisas, é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que entra em qualquer lugar, porque Ele é Deus. Não existe nada que possa ser feito por debaixo dos panos, não existe nada que pode ser feito oculto aos olhos de Deus. Mas às vezes nós pensamos, e quantas vezes a gente pensa: será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus não está vendo a justiça prevalecendo sobre a justiça? E agora o profeta ele vai clamar a Deus, ele vai perguntar ao Senhor: até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar e tu não me ouvirás? Agora diga uma coisa: se o silêncio de Deus perturbava o profeta, muito mais agora vai perturbar a resposta dele, porque o profeta ele clamava por uma resposta, ele gritava por uma resposta, e Deus estava em silêncio. E muitas vezes acontece a mesma forma na nossa vida. A gente clama, ora, e parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está se movendo em direção a nós. E agora, nesse contexto, a resposta de Deus ao profeta vai ser uma resposta muito mais perturbadora do que o silêncio dele. Talvez, se fosse usar uma palavra bem comum aos nossos dias, teria sido melhor talvez o profeta nem ter perguntado a Deus, porque Deus ele vai responder ao profeta o que ele vai fazer. No capítulo 1 ainda, do versículo 5 até o versículo 11, Deus vai responder ao profeta
da seguinte forma, eu vou resumir aqui, eu não vou ler o texto, e Deus está dizendo para o profeta que ele vai usar os babilônicos para punir o castigo de Judá. Olha que coisa interessante, Deus aqui vai falar que vai suscitar uma nação muito pior do que a nação de Judá. Vai suscitar um povo que praticava coisas muito piores do que a nação do povo de Deus, do que o povo do Senhor. E ele vai agora levantar este povo, vai levantar o seu exército, e eles, como animais ferozes, iriam cavalgar, iriam se levantar contra Judá, os caldeus, os babilônicos. Aí agora o profeta não entende, porque se o povo estava errado, era justo o castigo de Deus, era justo a punição do Senhor. Isso o profeta não questiona, ele não questiona o castigo do Senhor, mas o que o profeta vai questionar é como que Deus vai nos corrigir usando uma nação ainda pior do que a nossa, um povo que pratica coisas muito piores do que o nosso. Aí a gente aprende aqui uma lição: nem sempre Deus responde da maneira que a gente quer que Ele responda. A resposta de Deus, ela é soberana. Deus, Ele não pede satisfação e nem dá satisfação a ninguém, Ele simplesmente faz. Só que Ele vai mostrar para o povo aqui, vai mostrar para Abacuque que havia um propósito em tudo isso. Quando Deus fala do versículo 5 até o versículo 11 que vai usar os caldeus, o povo babilônico, para punir Judá, aí no versículo 12 em diante, até o término deste capítulo, ele vai agora, o profeta vai perguntar por quê? Peraí, se Deus vai nos punir, por que então usar uma nação ímpia? Por que então usar um povo ímpio para nos castigar? Isso que o profeta não entendia, porque ser punido pelas mãos de Deus é aceitável. É mais ou menos o seguinte, deixa eu me dar um exemplo aqui para você. Eu tenho filhos. Era mais ou menos como se um filho meu tivesse feito alguma coisa de errado. Em vez de eu aplicar a justiça e eu aplicar o castigo, eu ia pedir um camarada, às vezes da rua, que não tem ligação nenhuma conosco, de ir praticar uma justiça nele, botar meu filho como de castigo, ou quem sabe até dar uns tapas no meu filho. Isso é inconcebível, é inaceitável a nossa mente. Porém, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Nada foge do domínio do Senhor, como eu disse aqui agora há pouco. Deus tem um propósito até para situações difíceis. Deus tem um propósito até para situações que nós não entendemos. O cantor Samuel Mariano, ele fala uma coisa interessante, que Deus, ele complica, depois descomplica, depois ele explica por que complicou, mas nem sempre ele explica por que complicou. Deus faz em ponto final. Ele tem o seu meio de agir. Então aqui o profeta mais uma vez questiona Deus. É a segunda pergunta do profeta: por que Deus então usaria uma nação ímpia para punir? E é interessante que no capítulo 2, olha o que o profeta faz. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta está dizendo assim: agora eu vou aguardar. Perguntei ao Senhor se ele estava vendo. Ele responde que está e que vai usar agora uma nação ímpia para nos punir. Agora eu vou esperar para saber qual é a resposta de Deus. Esse era o diálogo que o profeta Abacuque estava tendo com o Senhor. E agora, no capítulo 2, a partir do versículo 2, Deus vai mostrar para Abacuque que ele tinha um propósito para isso. Presta atenção. Deus iria corrigir Judá usando o povo babilônico, mas Deus, através disso também, estaria exterminando, estaria destruindo o povo babilônico. Deus ia levantar um povo ímpio para punir o seu povo, mas através daquele período ali também Deus estaria destruindo a Babilônia e restaurando. Para você entender o propósito de Deus dentro desse contexto, é só ler o que diz o verso 4 do capítulo 2. Ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele,
ou seja, sua alma não é reta nele. Aqui, deixa-me abrir um parênteses, no capítulo 2, Deus ele vai listar uma lista de pecados da Babilônia: soberba, ganância, idolatria, crueldade. Ele vai colocar listar vários pecados da Babilônia, mas ele vai dizer o seguinte: o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas justo viverá pela fé. Ou 20, perdão, até o versículo 20, o que Deus está dizendo para Abacuque é o seguinte: eu vou permitir que os babilônicos entrem, eu vou permitir que os babilônicos, que os caldeus venham massacrar o meu povo, porém o justo, ele viverá pela fé. Os meus filhos vão ser guardados, vão ser protegidos, vão ser corrigidos, mas não serão destruídos, vão ser corrigidos, mas não serão totalmente desamparados, e através desta correção eu vou acabar, eu vou destruir a Babilônia. Aí você pergunta: por que Deus faz isso? Porque Deus tem seus propósitos, e ponto final. Quando então o profeta ouve essas respostas de Deus aos seus questionamentos, lembrando que a primeira, o profeta pergunta sobre o silêncio de Deus: será que ele estava vendo? Deus então responde que estava vendo e que usaria os caldeus para corrigir o seu povo. A segunda pergunta de Abacuque era por que Deus estaria usando agora uma nação ímpia para castigar o seu povo? E a resposta de Deus é que ele tinha um propósito para isso tudo. Ele tinha um propósito, e o propósito não era apenas corrigir a nação de Judá, o povo de Judá, mas o propósito também era destruir a Babilônia, um povo muito mais cruel e pecaminoso diante dos seus olhos. Nós não entendemos os caminhos do Senhor. A Bíblia diz como inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós não entendemos o que Deus quer fazer, o que Deus vai fazer. Assim como nós não entendemos muitas vezes onde se forma o vento e onde ele termina, assim também nós não entendemos qual é o pensamento de Deus sobre nós. O profeta Jeremias, ele entendia isso, e ele vai dizer ao povo: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um propósito para todas as coisas, mesmo que pareçam as coisas inconcebíveis diante de nós, Deus ainda assim tem um propósito. Nós estamos agora no Brasil vivendo algumas crises. Estamos vivendo uma crise de saúde, estamos com essa grande pandemia, e é isso que está nos limitando de estarmos cultuando a Deus aqui com toda a igreja, tá? Estamos vivendo uma crise na saúde, mas paralelo a isso nós estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica, uma crise institucional, onde o próprio país, onde os próprios poderes, que é executivo, legislativo e judiciário, eles estão se chocando entre si, e isso está trazendo muito mais malefício à nossa nação. Mas nós devemos entender uma coisa: o Brasil também está nas mãos de Deus. O Brasil está nas mãos do Senhor, bem como todo mundo. Se Deus quer, é porque Ele tem um propósito. Versículo 4: o justo viverá pela fé. E quem sabe não é agora a hora de nós colocarmos a nossa fé em ação, porque a fé, ela só tem sentido, só faz sentido quando estamos passando por provas, quando estamos passando por dificuldade, quando estamos passando por intempéries na nossa vida. Quando tudo vai bem, a fé não é manifesta, mas quando tudo vai mal, aí é que nós provamos em quem nós temos crido, em quem nós temos amparado a nossa fé. Então, diante disso tudo agora, o profeta ele vai cantar um hino de louvor a Deus, e a oração do versículo capítulo 3, ele vai fazer uma oração, e o texto diz assim: a oração do profeta Abacuque sob a forma de cântico ou de canto. Ele vai agora adorar ao Senhor, louvar a Deus. Existe uma questão e uma diferença, eu falei aqui semana passada sobre adoração e louvor. Adoração é um quebrantamento, é eu me prostrar, é eu me render diante de Deus. Louvor é eu apresentar para Deus, elogiar a Deus e colocar Ele de fato no lugar que Ele é na nossa vida. É eu exaltar,
Isso é louvor. E o profeta Abacuque aqui, ele vai louvar a Deus pela pessoa dele. Ele no versículo 1, e agora eu posso dizer, perdão, no verso 2 até o verso 4, ele vai louvar a Deus por aquilo que ele é. Do verso 4 até o verso de número 7, o profeta, ele vai louvar a Deus pelo seu poder. No verso 8 até o verso 16, ele vai louvar a Deus pelo seu propósito. E ele vai terminar citando o texto que nós lemos no início, que ele vai louvar a Deus e vai louvar pela fé que ele tem em Deus. Ele vai entender, o profeta agora vai entender o seguinte: mesmo que os babilônicos entrem, mesmo que esse povo venha arrasar com a nossa terra, mesmo que eles venham nos deixar à míngua, mesmo que eles venham nos deixar sem cereais, sem vinho, sem animais, era isso que ele está dizendo aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O que ele está descrevendo aqui é uma calamidade extrema diante do povo de Judá. E o profeta está dizendo: ainda que aconteça tudo isso, ainda que o povo babilônico venha contra nós, ainda que me falte dinheiro, ainda que me falte saúde, ainda que me falte emprego, ainda que me falte uma casa, o que ele está querendo dizer assim: todavia, louvado seja o nome do Senhor, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta, ele vai entender que Deus tinha um propósito, mas o propósito de Deus não anulava o seu cuidado sobre o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai permitir sim que problemas viessem acometer a nação de Judá. Ele ia permitir sim que os babilônicos iriam entrar e arrasar com a terra, mas Deus iria poupar o seu povo. Por isso que o profeta vai dizer assim: mesmo que tudo dê errado, eu me alegro no Senhor, eu exalto no Deus da minha salvação. Um certo escritor disse que essa palavra exaltar significa pular de alegria, confiando que Deus é o Deus que nos salva, que Deus é o Deus que nos protege, é o Deus que nos livra, é o Deus que está com as suas mãos sobre nós. E é essa palavra que eu tenho para você nesta noite. Mesmo que esteja tudo dando errado na tua vida, mesmo que você tenha perdido o emprego, mesmo que as tuas contas estejam acumulando, mesmo que você esteja enfrentando uma enfermidade, mesmo que você esteja com medo desta pandemia que está nos cercando, mesmo que você não possa estar lá no tempo, os cultos venham ter sido limitados, você pode se alegrar em Deus, porque Ele é teu Senhor, Ele é teu dono. Você pode exaltar o Deus da tua salvação. E é isso que você precisa entender: exaltar, porque acima dos problemas tem um Deus, acima do povo babilônico tem um Deus. Ei, querido, Deus controla até o limite do mar. Ele não perdeu o controle sobre a situação. Eu queria chamar aqui a nossa irmã Jamile, e ela vai estar adorando o Senhor com o hino. E nós vamos depois, após esse cântico, nós estaremos adorando, orando ao Senhor, orando pela tua vida. Confie em Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, tudo, existe um Deus que vela sobre você, que vela sobre a tua vida, que vela sobre a tua casa. Podemos cantar o Senhor.
Senhor. Quero orar pela tua vida, quero orar pela tua casa. Se essa palavra tocou no teu coração, se essa palavra tocou de uma maneira especial, a minha recomendação é que você procure confiar neste Deus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, entrega a tua casa, reconheça Ele como o Senhor e o Salvador da tua alma. Vamos ter ainda problemas? Vamos. Mas nós temos um Deus que guarda, que nos guarda, que nos protege, que guarda a nossa trajetória e a nossa caminhada aqui na rua, aqui nessa vida. Essa é a minha oração. Pai, em nome de Jesus, quero te adorar, Senhor. Te adorar por quem tu és. Te adorar pelo teu poder. Te adorar e te louvar pelos teus propósitos. Te adorar, Senhor amado, porque a nossa fé está depositada em Ti. Nós não entendemos, Senhor amado, muitas vezes o que o Senhor vai fazer, mas eu tenho a plena convicção que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Tu sabes exatamente o dia que tudo isso vai parar, e eu sei, Senhor amado, que tudo isso que está acontecendo está encaminhando para um propósito ainda muito maior, que há de ser revelado para a tua igreja, para o teu povo. Mas eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos ensine a colocarmos a nossa alegria no Senhor. Ensina o teu povo, meu Pai, a não andar ansioso, não andar temeroso, não andar se questionando, Senhor amado, os porquês desta vida. Nos ensine a confiar em Ti, nos ensine a Te adorar, mesmo diante da situação mais difícil que estejamos vivendo. Nos ensine, Senhor amado, a depender apenas da Tua presença para trazer alegria a nós. O profeta, em seu louvor, ele vai mostrar que a alegria dele não estava baseada naquilo que ele tinha materialmente falando. Ele não dependia de coisas materiais, nem as necessidades básicas eram necessárias para trazer alegria, Senhor amado, ao profeta. Ele vai, Senhor amado, declarar que independente de todas as coisas, mesmo que aquilo que era básico viesse a faltar, ele ainda poderia se alegrar no Senhor, se alegrar em Ti, pois Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Portanto, eu quero que o Senhor te pedir, Senhor, que o Senhor venha fazer isso em nossas vidas. Que esse teu filho e tua filha que está assistindo essa live, ou que posteriormente vai assistir, que o Senhor fale ao seu coração e mostre que, tendo o Senhor em nossas vidas, nós podemos descansar e confiar, sabendo que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Abençoe-nos, ó Pai. Abençoe a nação brasileira. Abençoe, Senhor amado, a presidência da República. Abençoe a Câmara, os deputados, o Senado. Abençoe, Senhor amado, o Supremo Tribunal. Abençoe todas as outras instâncias de governo, os governos estaduais, municipais. Dê sabedoria a cada líder, Senhor amado, de Estado, a cada prefeito, a cada líder, Senhor amado, que tem governado a nossa nação. Dê sabedoria para que eles possam, Senhor amado, fazer o melhor para o Teu povo. Eu sei, Senhor amado, que mesmo que eles possam governar e ter muita autoridade sobre a vida deles, eu sei que o Senhor tem autoridade suprema também sobre a vida deles. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, bem como todas essas nações do mundo. Pai amado, tenha misericórdia daqueles que nesse momento estão desempregados, aqueles que estão de aviso prévio. Tenha misericórdia daqueles que estão pensando, Senhor amado, como que vai trazer o alimento para a sua casa. Tenha misericórdia, meu Pai, por aqueles que não têm auxílio do governo. Tenha misericórdia daqueles que estão doentes. Tenha misericórdia, meu Pai, daqueles que foram diagnosticados, Senhor amado, positivo para o Covid, Senhor amado. Tenha misericórdia pelos seus familiares. Tenha misericórdia daquelas pessoas que têm perdido os seus entes queridos, Senhor, e não têm tido nem o direito, muitas vezes, de sepultá-los. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de cada um. Tenha misericórdia de nós. Essa é a minha oração, meu Pai. E que o doce amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces e benditas consolações estejam sobre nós,
sobre o seu povo que está espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. No próximo domingo, querendo Deus, estaremos aqui para mais uma vez adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Se não pudermos estarmos aqui como igreja, todos nós reunidos, estaremos um grupo pequeno, mas estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Esta é a minha oração e o meu desejo de te ver no próximo domingo, em nome de Jesus.